Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todas e todos muito bem-vindos a esse nosso momento especial de reencontro. Então, hoje nós estamos começando de uma forma bem devagar. Como vocês pediram, professor, o senhor fala muito rápido. Então, eu vou falar bem devagar. Tá bom assim? É claro que não tá bom, né? Vocês estão ficando com sono. Então, acorda, menino, acorda, menina. Ih, caramba, baixou Ana Maria. Não, aqui não tem Ana Maria, não vai ter nenhuma receita para vocês fazerem. Ninguém vai aprender a fazer bolo aqui. Ninguém vai aprender a fazer um prato sofisticado. Mas eu tenho certeza que vocês que estão aqui comigo vão sair daqui melhores do que chegaram. Sabe por quê? Porque aprender algo é um processo de desenvolvimento ao qual qualquer um de nós, em qualquer lugar desse planeta, precisa para se transformar em alguém melhor, sempre, continuamente. Então, não importa que tipo de conhecimento que você está buscando, busque o conhecimento. Importantíssimo buscar o conhecimento, porque a busca pelo conhecimento faz com que vocês e eu e qualquer um ser humano que habite este planeta se desenvolvam, cresça, transforme-se, modifique-se. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, quando eu chego aqui hoje, de manhã, de tarde ou de noite, e falo para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, é para que vocês, de fato, tenham dias e tardes e noites, ou melhor, manhãs, tardes e noites muito melhores do que as manhãs, tardes e noites anteriores. Então, a cada dia que a gente acorda, a cada minuto que a gente vive, tem que ser o melhor minuto de nossas vidas. Como que se faz isso? Dando continuidade àquilo que faz você uma pessoa melhor. Então, aproveite essa oportunidade. Estamos vivendo essa experiência maravilhosa de estar convivendo conosco. É verdade. Hoje, todo mundo pode conviver consigo mesmo, porque está cada vez menos tendo contato com os outros, com as outras pessoas, porque o isolamento ele é social, mas ele não precisa ser pessoal. O que significa isso, professor? Isolamento social, isolamento pessoal? É porque quando se trata de isolamento, uma das coisas que muitas pessoas acabam pensando é: vou ficar sozinho, vou ficar solitário, e aí começa a pensar na solidão. Muito pelo contrário, o fato de você estar isolado é porque existem outras pessoas lá fora. Então você não está sozinho, você não está sozinha, e muito menos se tornará solitário ou solitária. O que nós estamos é tendo uma oportunidade. O que nós estamos vivendo é uma oportunidade de ter contato conosco mesmo. Primeiramente, se você se reconhece, se você sabe quais são os seus vícios, quais são as suas virtudes, o que você precisa melhorar, é claro que o nosso relacionamento vai ser muito melhor daqui para frente. Então, antes, com todo aquele trabalho, com toda aquela dinâmica de vida, aquela correria de ter que fazer várias coisas, de ter que responder aquilo que os outros queriam de nós, fazer com que nós ficássemos cada vez mais distantes de nós mesmos. Então, este é um momento oportuno. Então, aproveite o seu isolamento, faça de você aquilo que você quer ser e não mais aquilo que os outros esperavam de você. Então, vem comigo, aproveite esse momento. E hoje é um dia especial, porque é o dia do nosso reencontro com as aulas de filosofia. Isso mesmo, aula de filosofia. Hoje é aquela nossa data marcada. Toda semana nós temos esse encontro. Ah, e tem uma coisa: para participar desse encontro, para participar desse canal, você não tem que clicar em nenhum sininho, você não tem que se inscrever em nada, você apenas precisa se preparar. De que maneira? Pegando o teu caderno, pegando tua caneta, pegando o teu lápis, anotando tudo aquilo que vier na tua cabeça, anotando aquelas suas ideias que surgirem a partir do momento que vocês ouvirem as ideias que eu vou falar. É,
porque eu vou pronunciar muitas ideias. As ideias que eu apresentar, nem todas são minhas. Muitas são de outros filósofos. E esses outros filósofos, a única coisa que eles fizeram ao longo da humanidade foi o quê? Refletir, refletir, refletir. Exato. Por que o professor falou assim, pausadamente? É porque a reflexão é algo que acontece reciprocamente. Se eu falo daqui, precisa ecoar aí. E se vocês falam daí, tem que ecoar aqui. Então, vamos refletir conjuntamente. Então, aproveite. Já está com o teu material aí? Já está sentado nessa cadeira. Isso, está na cozinha. Eu sabia. Eu também adoro a cozinha. É o lugar onde eu melhor me sinto. Ah, já sei por quê. Você também se sente bem na cozinha? Claro, ali é onde tudo acontece, os alimentos são preparados, onde a química da vida surge. Então, aproveite a sua cozinha, aproveite essa aula de filosofia, que já está começando. Mas antes de a gente partir para o conteúdo, quero lembrar vocês, no final desta aula, vocês vão receber uma atividade. Esta atividade, eu sei que nem todo mundo vai ter acesso, porque nem todos estão aqui me acompanhando dentro do Google Sala de Aula. Mas não tem problema. Por quê? No decorrer da aula, eu vou apresentar várias dicas e essas dicas tratam do assunto da atividade. Então, quem dentre vocês receber a atividade, também não se preocupe. Vou, junto com ela, disponibilizar as páginas do livro. Isso mesmo, o livro Filosofando, que nós estamos aqui falando da página 310. Então, para quem já tem o livro, ótimo, é só abrir na página 310 e você vai poder me acompanhar. Para quem não tem problema, vai receber as páginas. Só que eu trouxe uma coisa diferente a partir da aula de hoje. O que, professor? Calma, não fica ansioso e ansiosa. A partir de hoje, nós estaremos apresentando 3 palavras-chave. O que são palavras-chave, professor? São palavras que sintetizam a ideia e que passam uma outra ideia sobre aquilo tudo que nós discutirmos. Então, para que servem essas palavras-chave? Para mostrar o caminho. Caminho, professor, isso está tão enigmático. Não, o caminho do conhecimento, o caminho das explicações que vão ser dadas ao longo desta aula. Então, prestem atenção. Vocês precisam acompanhar a aula até o final, porque até o final, quem anotar cada uma das palavras-chave vai ganhar um bônus na sua nota final do bimestre. É sim, a cada aula, caso vocês anotem corretamente todas as palavras-chave e, ao final, na atividade que receberem, responderem corretamente, ganharão um ponto a mais nas atividades do bimestre. E isso pode auxiliar. É claro que pode auxiliar. Primeiro, auxilia porque você vai ter a ideia principal, a síntese de todas as discussões. Isso facilita na compreensão das discussões futuras. E segundo, por quê? A partir do momento que você compreendeu, você melhorou. E se você melhorou, o meu objetivo foi alcançado. E terceiro, se você aprendeu, você melhorou, é claro que você merece, tem merecimento de ganhar um ponto no final. E esse ponto pode fazer com que você alcance a nota máxima do bimestre. E isso é maravilhoso, porque eu adoro poder dar a nota máxima do bimestre, porque isso significa que você melhorou e eu atingi meu objetivo. E assim, a reciprocidade foi alcançada. Ficou claro para vocês? Então, vem comigo, vamos passar a ler, como nós sempre fazemos, as páginas do livro. Detalhe, as páginas do livro elas vão estar completas para vocês. Aqui na nossa aula, eu tirei alguns trechos para que a gente possa discutir. Tudo bem? Compreenderam isso? Ótimo. Então, vamos lá, vamos à nossa leitura. Na página 310 de Filosofando, tem o item Física, Teoria do Lugar Natural. Mas, professor, é aula de filosofia, por que o senhor vai falar de física? Calma, não vou falar de física. Até porque não sou um físico. Bem, até sou um físico, só que sou um físico social. Mas aqui nós estamos discutindo como é que a ciência surge. Lembram disso? Então, as ciências, elas nascem de dentro da filosofia. Então, nós vamos discutir aqui algumas ciências, como é que elas surgiram dentro da filosofia.
Então, fiquem calmas, porque eu não vou dar aula de física aqui. Eu vou comentar apenas como é que a física surge e de que forma que a filosofia contribui para que a física se torne uma ciência cada vez mais importante na nossa humanidade. Tudo bem? Então vamos lá. O termo grego physis, que traduzimos por física, significa propriamente natureza. Por isso não deve ser confundido com o que entendemos pela ciência de mesmo nome. Exatamente. Então, se a gente fala da ciência física, nós estamos falando de uma série de conhecimentos, uma série de conteúdos que tratam de assuntos diversos a respeito da nossa relação com o mundo. É possível eu falar que física é a ciência da natureza, mas não é assim de maneira tão simples como se é dita. Claro que a ciência da natureza nós podemos analisar a mecânica dessa natureza, podemos analisar os fluidos dessa natureza, nós podemos analisar o movimento dessa natureza, nós podemos analisar os átomos que habitam essa natureza, nós podemos analisar a forma como essa natureza é vista, que seriam o aspecto da ótica. Então, vejam, existem vários elementos que fazem parte da natureza. E se eles fazem parte da natureza, falar que a física é apenas a ciência que estuda a natureza fica muito pobre para o entendimento global da ciência. Mas, na filosofia, a palavra física vem de physis, que nós traduzimos por natureza. Ficou claro isso? Ótimo. Então vamos prosseguir. Refere-se ao conjunto do que atualmente denominamos física, biologia, química, geologia e etc. Compõe-se de todos os seres da natureza em movimento. Então, pegaram aí o entendimento? Então, alcançaram o entendimento? Quando nós falamos de filosofia, na filosofia física, ou seja, quando nós utilizamos a palavra física, ou seja, o conceito de física na filosofia, nós não estamos falando apenas da ciência física, nós estamos falando também da ciência biológica, da ciência química, da ciência geológica, da ciência astronômica, da ciência dos diversos tipos de conhecimento que ela produz. Então, tudo que estuda a natureza, para a filosofia, chama-se physis. Physis. Aqui, ó, P-H-Y-S-I-S. Physis. Então, se você estiver agora, nesse momento, preocupado ou preocupada com a atividade de biologia que o professor ou a professora passou para vocês fazerem e entregarem na próxima semana, beleza. Vocês estão preocupados com a physis. Oh, physis biológica. Isso, exatamente. Porque é um conceito filosófico, que é o estudo da natureza e os seus diferentes pontos de vista. Ficou claro isso para vocês? Ótimo. Então vamos para a próxima página. A ordem teleológica da natureza. Nossa, professor, que palavra estranha é essa? Teleológica. Vem de televisão? Calma. Televisão tem a ver com teleológica. Claro que tem. Usa o mesmo prefixo. Se a gente colocar isso na língua portuguesa, vocês vão lembrar da formação das palavras por derivação, por prefixação ou sufixação. Mas, calma, também não vou dar aula de língua portuguesa. Estamos aqui para discutir filosofia. Então, o prefixo tele, ao aparecer em outras palavras, ele não vai perder o seu significado. O significado vai ser o mesmo. A mesma coisa acontece com os outros prefixos, como o prefixo in, o prefixo a, que dão características distintas às palavras quando nós utilizamos esses prefixos. Vou dar um exemplo. Quando a gente pensa que não pode realizar alguma coisa, nós nos sentimos incapaz. O in é a negação da capacidade. Só que não é a negação da capacidade de uma forma assim aleatória e simplória. É negação da capacidade internamente. Ou seja, não é que você não sabe fazer, é que você não acredita que é possível fazer. Então, não tem nada a ver com a habilidade, tem a ver sim com a crença em si mesmo, tem a ver com
estima. Quando eu tiro esse prefixo in da palavra capacidade e utilizo a palavra capacidade de uma forma mais ampla e digo assim, eu sou capaz, muda tudo. Por quê? Agora a capacidade é que vai ser internalizada. Agora eu vou assumir todo um pensamento e toda uma conduta que vai me conduzir a realizações e não a ausência dessas realizações. Porque agora não é o fato que saber ou não saber fazer, porque saber fazer, todos são capazes de fazer qualquer coisa. Entretanto, quando você acredita e usa a linguagem a seu favor, tudo se torna mais simples. Quando você usa a linguagem contra você, no caso do in, ou seja, utilizando o prefixo in, aí tudo se torna mais difícil. Ficou claro isso para vocês? Então, ótimo. Só fiz essa abordagem para que vocês possam entender como é que a palavra teleológica vai ser útil daqui para frente. Tá bom? Então, vamos lá. De acordo com Aristóteles, um filósofo grego, explicar algo é dar suas causas. Para Aristóteles, quando a gente explica alguma coisa, eu estou nada mais, nada menos do que apresentando as causas desta mesma coisa. As causas que fizeram com que esta coisa surgisse, por exemplo. Por isso, desenvolveu a teoria das quatro causas. Então, segundo Aristóteles, existem quatro causas. As causas material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. A matéria é aquilo que... Perdão, deixa eu aqui beber um pouquinho d'água, que engasguei. A água é vida, sempre com a garrafinha do lado de vocês. Lembrem disso, hein? Então, voltando. A matéria é aquilo de que uma coisa é feita. A forma é aquilo que a faz ser o que é, e não outra coisa. A causa eficiente diz respeito ao que ou a quem produz o objeto. E a causa final refere-se ao objetivo que levou à sua criação, o fim a que se destina. Então, muita calma nessa hora, eu sei que são muitas informações conjuntas. Primeiramente, nós estamos pensando aqui sobre o quê? Sobre as causas das coisas. Por que nós estamos aqui diante de um computador, de um smartphone? Por que nós estamos aqui conversando à distância, nessa aula virtual? Ao mesmo tempo que nós estamos aqui presentes, nós também não estamos ausentes. Olha que louco, né? Nós, ao mesmo tempo que estamos presentes, nós também estamos ausentes. Como que é possível eu estar vivendo duas circunstâncias que são antagônicas, presença e ausência, ao mesmo tempo? Porque eu estou presente virtualmente. Eu sou capaz de chegar até a casa de vocês, adentrar a cozinha de vocês, sentar ao lado de vocês, conversar com vocês, como estou fazendo agora, e ao mesmo tempo não ocupar espaço. Olha que legal. Para quem já estudou física, sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso significa o quê? Que nesse instante, eu e vocês estamos alterando a física? Não, nós estamos apenas adaptando essa informação de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço. Então, eu nesse instante, vocês estão aqui. Vocês na minha casa, eu na casa de vocês. Então, vamos calmamente. O que gerou tudo isso? Qual foi a causa? Então, vamos pensar segundo Aristóteles. Para Aristóteles, existem quatro causas: a causa material, a formal, a eficiente e a final. A causa material é aquilo de que uma coisa é feita. Então, primeira informação que nos chega é que a causa material é aquilo de que uma coisa é feita. De que é feito isso tudo que a gente está usando, que nós estamos utilizando? É feito de quê? É feito com algum magnético
diversas formas. Tem um equipamento feito com plástico, feito com metal. Então, de que é feita esta coisa? De que matéria é feita esta coisa? Sem estas coisas todas, sem esses elementos que são condutores de ondas, por exemplo, ondas que podem ser ondas sonoras, mas pode também ser elementos de ondas ligados à ótica, à imagem. Então, cada um de nós aqui está, nesse momento, interagindo com as ondas uns dos outros, ondas de pensamento. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E está sendo transformado em outra coisa. Então, a causa material, o que permite nós estarmos conversando, são esses equipamentos tecnológicos. Não importa o tamanho do equipamento que você carregue, mas é ele que está permitindo a gente estar aqui ao mesmo tempo, no mesmo lugar, estando presente e ausente. Só que Aristóteles tem 4 causas. Essa é só a primeira, a causa material. Sem esses equipamentos todos, nós não estaríamos conversando. Então, segunda causa, a causa formal. A forma é aquilo que a faz ser o que é, e não outra coisa. Então, vamos imaginar, se o seu smartphone não tivesse uma forma adaptada ao seu manuseio, fosse toda espinhenta, cheia de pregos, ou seja, de formas cortantes, a forma é dificultar a utilização. Não importa que a gente tivesse a matéria, a materialidade, capaz de fazer a transmissão. Se a forma, o formato, não facilitasse a transmissão. Então, nesse segundo momento, segundo Aristóteles, tivemos a causa formal. Tivemos a material, que permitiu a comunicação estabelecer-se, e também nos preocupamos com a forma, que não é de outra forma, não é de outra com outro formato. Não é outra coisa. É esta coisa que está na mão de vocês que facilita o manuseio, assim como facilita o meu manuseio para que a gente possa dialogar. Então, vamos para a terceira causa. Seria a causa eficiente. Diz respeito ao que ou a quem produz o objeto. Opa, agora sim, nós estamos entrando nos aspectos da qualidade, da eficiência. Então, eu tenho a matéria, tenho a forma. Agora, diz respeito a que isso? Diz respeito a quem? Diz respeito a quem está produzindo ou utilizando esse objeto. Que objeto que eu estou utilizando? O meu smartphone. Então, diz respeito a quem? A mim mesmo. Então, peraí, a causa material e a causa formal, quando ela chega na causa eficiente, ela começa a atender as necessidades dos usuários. Por exemplo, agora, você no seu smartphone, eu diante do computador, o outro diante de um outro smartphone, outro diante de outro computador, alguém muito longe daqui fazendo uso de outros recursos que a gente nem entende, mas todos aí utilizando de alguma maneira aquilo que foi produzido na primeira causa, a causa material. Então, a causa material proporcionou uma forma que facilitou o nosso uso e que atende às nossas necessidades, que seria a causa eficiente. E aí nós vamos para a quarta causa de Aristóteles, que seria a causa final. Refere-se ao objetivo que levou à sua criação, o fim a que se destina. Não adiantaria nada eu produzir algo se não tivesse um objetivo final. Então, o que adianta eu ir lá nas minas buscar o minério que faz com que os chips possam ser produzidos? O que adiantaria eu ter criado um material plástico que facilitasse o transporte daquilo que eu estou carregando, como, por exemplo, o smartphone? Imagine se o smartphone tivesse o peso de um paralelepípedo. Imagine você com um paralelepípedo na tua bolsa, carregando todos os dias. Você não ia querer saber do smartphone. Agora imagine se você tem um paralelepípedo, mas que mesmo assim ele permite que você se comunique. Mas se ele faz você se comunicar, mas você carrega muito peso para se comunicar, você ia desistir de se comunicar. Não ia ser eficiente. Logo, produzir isso não ia ter valor algum. Então, pensem comigo. Segundo Aristóteles, e Aristóteles não está aqui vivo entre nós, ele viveu antes de Cristo, você já tem mais de 2000 anos. Imagine se Aristóteles estivesse agora vivo entre nós. Como é que ele estaria observando todas essas tecnologias?
É claro que ele estaria pensando sobre tudo isso. Então, estaria pensando, por exemplo, caramba, tem tanta tecnologia à minha disposição, alguém parou para pensar em todos os aspectos, na causa material, na causa formal, na causa eficiente e na causa final. Então, foi feito para mim. E se foi feito para mim, vamos utilizar. Porque a partir do momento que eu começar a manusear e perceber que eu posso fazer um uso melhor disso, eu vou estimular alguém a melhorar isso que já existe. Ficou claro para vocês? Vou dar um exemplo muito claro aqui. Estamos nós todos utilizando essas ferramentas tecnológicas. Muitos de vocês devem ser curiosos e estão mexendo nos aplicativos e aprendendo como é que os aplicativos funcionam. Eu não estou longe disso, eu também sou curioso e fico mexendo nos aplicativos para saber como é que eles funcionam. Alguns não gosto, outros eu gosto. Mas a partir do momento que você começa a mexer no aplicativo, perceba, uma série de informações que não estão ditas de forma clara para todo mundo ver, ou seja, várias formas de utilizar o aplicativo, leva você a utilizá-lo melhor do que outros que ainda não sabem utilizar perfeitamente. Isso por quê? Porque o aplicativo ele vai alcançando a sua causa final, que é atingir um objetivo. Quem é que sabe usar o Word, por exemplo, que é um aplicativo da Microsoft? O Word, que é um editor de texto, muita gente só sabe escrever palavras. Outros já sabem escrever e programar aquilo que ele escreve várias vezes, sem ele precisar digitar nada. Porque o editor de texto não serve apenas para escrever palavras. Ele serve para dar uma beleza, fazer a inserção de imagens, ele serve para executações, claro, de forma mais rudimentar, mas serve. Ele serve também para introduzir planilhas, que não tem nada a ver com o texto no primeiro momento, mas é possível. Então, eu estou falando apenas de alguns elementos. Ele pode fazer etiqueta. Então, um editor de texto não é só para digitar texto. Ele pode fazer mil uma coisas. Um livro, por exemplo. Quando você pega um livro e você vê lá no índice do livro, aquela ordem, capítulo 1, página 15, capítulo 2, página 30, capítulo 3, página 40. Essa distribuição dos capítulos por páginas, bonitinho lá no índice, é feito pelo editor de texto. Só que você não digita, você programa e ele faz tudo automaticamente. Agora, todo mundo sabe fazer uso disso? Claro que não. Depende da sua utilização. Então, é a causa final. A causa final dele depende da causa eficiente, do quanto que você está ali utilizando a ferramenta. Pensem comigo. Esse é o momento de você utilizar ao máximo tudo aquilo que você está tendo à sua disposição. Porque quanto mais você utilizar, mais você vai aprender. E mais você vai descobrir que aquele aplicativo, por exemplo, que é o que eu estou falando agora, pode lhe oferecer de benefício. Ficou claro isso? Então vem comigo. Próximos slides. Opa, que isso? Céu, professor? Chegou a nossa primeira palavra-chave. Corre aí, anota. Primeira palavra-chave da aula de hoje. Céu. Mas céu? É, céu, já anotou? Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Acabou o tempo, vamos para a próxima. Agora que já está anotadinho, a primeira palavra-chave, só faltam 2, hein? Então vamos agora para a página 311 do livro Filosofando, onde nós vamos prosseguir nessa nossa discussão a respeito da teleologia. Então vamos lá. Apesar de todas as 4 causas serem importantes nos tratados de física, a causa final tornou-se preponderante. Assim, a concepção aristotélica da ordem da natureza é fundada na teleologia, ou seja, todos os seres têm um fim, um desígnio. Por exemplo, os seres vivos tendem a atingir a forma que lhes é própria e o fim a que se destinam. Do mesmo modo que a semente tem em potência a árvore que virá a ser, e as raízes adentram no solo com o fim de nutrir a planta. Então, vocês já estão compreendendo aí o que vem a ser teleologia.
Quem sabe esta é a palavra da nossa atividade. Então, fiquem atentos. Importante, teleologia tem a ver com fim. Aí, professor, o senhor falou de televisão. Televisão também tem um fim? Pensem. Se teleologia está associado ao fim de alguma coisa, televisão também vai ter um fim. Então, vamos ver o que é teleologia? Teleologia vem do grego telos, fim. No contexto, explicação pelos fins. Não confundir com teologia ou estudo de Deus. Então, teologia é uma coisa, é estudo de Deus ou da divindade. Tel tem a ver com tel. Aqui a gente está falando de telos, que significa fim. Então, voltando à página anterior, se eu estou falando de televisão, ver com um fim. Entendem? Assistir com um fim. Então, hoje em dia, a gente quase não assiste televisão. Ah, você ainda assiste? Tem problema. Mas muitos de nós já não assistimos televisão. Nós assistimos várias programações, mas em outras formas de comunicação, como os streamings da Netflix, da Amazon, por exemplo, ou mesmo dos canais que já foram de televisão, como Telecine, para quem gosta de filme, Esporte TV, para quem gosta de esporte, ou um outro canal qualquer que fale que tem uma programação via internet. O fato aqui é que a televisão ela tem um fim em si mesmo, a mostrar alguma coisa com um fim. Então, se a televisão tem uma finalidade, qual é a finalidade de cada canal de televisão? É esse o ponto que a gente precisa parar para pensar. Porque muitos de nós, por não saber que a televisão é a apresentação de algo com um fim, acabam recebendo os fins dos canais, ou seja, aquilo que eles desejam, sem questionar, sem passar por um processo crítico, sem aquilo que eu pedi para vocês logo no começo, uma reflexão. Agora, eu posso escolher a minha programação através dos canais pela internet. Mas, mesmo escolhendo, eu também tenho que ter uma reflexão. Porque, às vezes, eu escolho uma coisa por afinidade, mas, quando eu começo a assistir a esta coisa, a esta programação, eu descubro que o que está tratando ali tem a mesma característica dos canais de televisão. Ou seja, apresentar um fim que é particular àquela empresa que é dona daquele canal. Ficou claro isso? Então, reflexão sempre. Sempre. O que é refletir? Pensar duas vezes. Não vamos apenas aceitar, tomar o cuidado de aceitar a primeira informação como se fosse a verdade. Temos que refletir sobre esta verdade que está sendo apresentada. Ficou claro isso para vocês? Excelente. Então, vamos para a próxima página. Ainda na página 311. A concepção teleológica foi aceita até ser descartada no século XIX pelas descobertas da teoria evolucionista de Charles Darwin. Conhecem o Darwin? Isso, aquele que escreveu a teoria evolucionista, de que nós, seres humanos, estamos em processo evolutivo constante? Evolução das espécies? Quem tem curiosidade, pesquisa aí no Google. Vai lá procurar a evolução das espécies, Charles Darwin. E aí vão ver como é que é esse processo de evolução. E questionem, né? Reflitam sobre isso. Porque o que Charles Darwin disse ainda é muita coisa aceita, mas outras já não são tão aceitas mais, porque novas descobertas vieram desde o século XIX até hoje. Tá? Então, que se baseia nas variações das espécies biológicas por meio do acaso e pela seleção natural. O Darwin diz que todos nós passamos por um processo de seleção. Imagine, mais um pouquinho de água. Imagine vocês. Se nós seguirmos a ideia evolucionista do Darwin, que muitos chamam de darwinismo, passamos a acreditar que existem pessoas que nascem mais bem preparadas para
a realidade em que nós vivemos do que outras. Se eu parto deste princípio, parto desta causa material, lembrando Aristóteles, causa material, ou seja, eu já vim com os elementos necessários para me adaptar. Eu estou dizendo que outros vão ser inferiores a mim. Entenderam? Então, um grupo de pessoas que nasce, um nasce mais adaptado e os outros não. Então, eu sou superior. E se eu sou superior, isso cria certos conflitos. Porque a partir do momento que eu começar a pensar que eu sou superior do que os demais, eu entro num processo de dominação. Então, não estou discutindo aqui se as ideias do darwinismo estão corretas, se são verdadeiras ou se são falsas. Tem muita verdade no darwinismo, mas muito cuidado quando ela é trazida para o ambiente social, para a nossa relação interpessoal, para a nossa convivência em sociedade. Por quê? Na nossa convivência em sociedade, se eu começar a achar que eu sou superior aos outros, eu vou deixar de fazer aquilo que me torna alguém sempre melhor do que já fui e ainda vou achar que os outros devem me obedecer. E aí, essa humanidade, que é o bem maior, que é aquilo que todo mundo deve buscar, ou seja, se tornar humanos cada vez melhores, não vai ser alcançado. Então, essa é a crítica que eu, professor, faço para o darwinismo. Então, muito cuidado, eu sei que muita gente acredita nisso, mas cuidado. A crença, ela precisa ser racional. Eu preciso refletir a respeito daquilo que eu acredito, para o tempo todo, através dessa crença raciocinada, eu tenha condições de encontrar novas respostas a partir dos novos conhecimentos que surgirem na minha frente. Todos entenderam? Que bom. Então, vamos seguir para a próxima página. Opa! Próxima página. Apareceu a palavra 2. Corre lá, corre lá, corre lá. Palavra-chave 2. Segunda palavra-chave. A primeira foi céu. A segunda agora é terra. Céu, primeira palavra-chave. Segunda palavra-chave, terra. Excelente. Anotaram? 3 segundos, hein? 3, 2, 1. Valendo. Acabou. Isso. Já estão com as 2 palavras-chave anotadas. No final da aula, quando vocês receberem a atividade, vão poder responder. E aí eu quero ver hein, quem vai ganhar um ponto no final dessa aula. Então, vamos lá. Página 311 ainda, modelo geocêntrico e hierarquização do cosmos. Que palavras? Geocêntrico. Tem a ver com o centro da Terra. Hierarquização tem a ver com camadas. Umas acima das outras. Nas teorias astronômicas da Antiguidade e da Idade Média, prevaleceu o geocentrismo, modelo que concebe a Terra como imóvel no centro do universo. Pois é. Você aí acredita que a Terra é o centro do universo? Ah, sabia que tinha alguém que acreditava? Não tem problema. Se você acredita que a Terra é o centro do universo, então busque argumentos que justifiquem isto que você está defendendo. Porque não adianta só falar assim, eu acho que a Terra é o centro do universo. Porque quando você fala, eu acho, tudo que você acredita cai por terra. Sabe por quê? Porque todo pensamento precisa ser argumentado. O que é você ter um pensamento argumentado? É você estruturar o seu pensamento com uma justificativa. Porque a partir do momento que você tiver uma justificativa para aquilo que você acredita, você pode convencer a outros ou, ao se abrir para o debate com outros, mudar suas próprias justificativas. E aí, as suas ideias podem ser aperfeiçoadas. Ficou claro isso? Então, já teve uma época lá na Antiguidade, na Idade Média, em que se acreditava que a Terra era o centro do universo. Hoje, a evolução da ciência já demonstra que a Terra não é o centro do universo. Mas se você quiser continuar acreditando que a Terra é o centro do universo, eu te respeito, porque mesmo depois de séculos, você ainda defende essa ideia. Então, seja bem-vindo à filosofia. Filosofia é isso, é você ter uma ideia e defendê-la. Mas lembre sempre, com argumentos. Só por opinião não tem valor.
Ah, detalhe. Em filosofia, opinião chama-se doxa. Quem tiver qualquer dúvida a respeito do que significa opinião, procure também a palavra doxa. D-O-X-A. É a mesma coisa que opinião para a filosofia. Esse canal aqui é um canal que faz você pensar. Então, vem comigo para continuarmos pensando. Outra característica importante na cosmologia aristotélica é a hierarquização do cosmo. Cosmo, todo o universo. O céu tem uma natureza superior à da Terra. Sob essa perspectiva, o universo está dividido em... É claro que se você olhar para o céu, você vai ver o céu. Isso é redundante. Sim, é redundante. O céu está lá, ao nosso redor, em qualquer lugar do planeta, para onde você olhar, você vai ver o céu. Isso faz com que você tenha que movimentar a sua cabeça para o alto. Então, é muito fácil você compreender pela lógica que o céu está acima de nós. Eu posso aqui discutir o lugar do espaço onde nós estejamos. Mas essa é uma discussão para uma próxima aula. Mas, fundamentalmente, seguindo essa ideia da hierarquização do cosmos, ou seja, do universo, o céu tem uma natureza superior à Terra, ele está acima de nós. E essa perspectiva, segundo filósofos como o filósofo Aristóteles, é dividida em mundo supralunar e mundo sublunar. Mas que palavras estranhas, pessoal. Isso mesmo. Mundo supralunar, supra para cima, e o mundo sublunar, mundo para baixo. Então, para Aristóteles, o mundo tem um mundo superior e um mundo inferior. Mas vamos ver isso com mais cautela e com mais cuidado e detalhadamente. Opa! Surgiu a terceira e última palavra. Caramba, anota agora. Não perca essa palavra. Nós já falamos. Primeira palavra-chave, qual foi? Céu. Segunda palavra-chave, qual foi? Terra. Terceira palavra-chave agora é mundo. Então já temos as nossas três palavras-chave. Vocês já anotaram que eu tenho certeza, mas tem que ser na sequência, hein? Quando vier a pergunta, tem que responder na sequência. Se não responder na sequência, não ganha o ponto, hein? Então, céu, terra e mundo. Vamos continuar a nossa aula. Então, o que seria o mundo supralunar? Ele é constituído pelos céus, que incluem na ordem Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e, finalmente, a esfera das estrelas fixas. Lembrando que essa astronomia é uma astronomia da Idade Média, não é essa astronomia que nós temos hoje, com equipamentos e tecnologia super avançados que são capazes de enxergar a quilômetros de distância. Melhor, a milhares de quilômetros de distância. Então, essa aqui é apenas a observação com os nossos olhos, com equipamentos bem menos sofisticados do que hoje. Então, o que seria o mundo supralunar? Seria aquele composto pelos elementos que compõem o céu visto a olho nu, ou com equipamentos mais rudimentares para se enxergar. Os corpos celestes são constituídos pelo éter. Não é esse éter que a gente utiliza como se fosse um álcool. É uma outra característica. Éter vem de etéreo, fluido. Então, são coisas que não têm uma densidade como os nossos corpos físicos. Seria o mundo, então, sublunar. O mundo sublunar seria correspondente à região da Terra, que, embora imóvel, é o local dos corpos em constante mudança, portanto, perecíveis, corruptíveis, sujeitos a movimentos imperfeitos, como o retilíneo para baixo e o retilíneo para cima. Os elementos constitutivos são os 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Vamos ver se vocês sabem. Muito bem, quem falou um elemento aí? Fogo, beleza. Segundo elemento, excelente, terra. Terceiro elemento, qual seria? Água, muito bem. Qual seria o 4º elemento? Vamos lá. Quem diz? Excelente, ar. Então, os 4 elementos constitutivos aqui no nosso planeta Terra seria terra, água, fogo e ar. Esses são os 4 elementos constitutivos da matéria. Então, para o filósofo,
esses dois mundos dividem essas duas realidades. A realidade etérea, que é aquela que está supralunar, acima de nós, seria equivalente aos astros, ao céu, tudo que acontece fora dessa nossa realidade. E você teria a realidade sublunar, que é toda composta por esses quatro elementos, que se estraga, é perecível, que se corrompem e que os movimentos são imperfeitos, ainda estão num processo de evolução. Mas esse processo de evolução pode ser numa reta direta para baixo ou para cima, ou seja, nós podemos ascender aos céus ou descermos para o interior da Terra, que é super quente, onde nós temos muito calor. E aí vocês podem colocar aí na imaginação de vocês onde isso vai chegar. Tudo bem? Então, para concluir a nossa aula de hoje, como todas as aulas a partir de agora nós teremos, eu vou deixar uma mensagem final. Uma mensagem final para que a gente possa sair dessa aula não apenas com aquelas informações que recebemos do conteúdo da matéria, mas também com informações para que a gente possa refletir sobre a nossa vida em sociedade, sobre a nossa vida uns com os outros, sobre a nossa própria convivência conosco mesmo. Então, a mensagem hoje é a seguinte: a mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau. Vou repetir a mensagem. A mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau. Quem escreveu essa frase foi o filósofo indiano Osho. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês e nós nos vemos na próxima aula, na próxima semana, nesse mesmo canal. Que Deus abençoe a todos.